não raras as vezes, uma pessoa pode estar em segunda ou terceira núpcia. Ou seja, ela casou, se divorciou, casou de novo, se divorciou e casou de novo. Não raro, isso não é raro hoje disso acontecer. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né? Ela teve a primeira oportunidade, resolveu tentar de novo e tal, mas isso é questão do amor, né? Questão, né? Mas isso pode acontecer. Então, por vezes, a diligência, naquela questão da qualificação e da especialidade subjetiva, vai trazer esses elementos. A gente precisa saber, por exemplo, se é uma segunda núpcia. Então, por isso que a gente precisa, se no título não constar, a gente vai ter que pedir em nota devolutiva, infelizmente. Vamos seguir, pessoal. Então, para os dois, né, por que os emolumentos de protocolos de procedimento têm que ser pagos no dia da entrada e por que ficam retidos caso vencer a data? Venceu a data. Procedimento. Os Tem que pagar na procedimentos. entrada e não devolve. Em caso de indefinido. Bom, esse é, de certa forma, bem fácil. Veja, o procedimento, a retificação administrativa ou a uso capião, ele é um procedimento. A sua origem e a sua realização, ela ocorre no Poder Judiciário. É onde ela nasce, onde ela permanece. Ela não foi extinta, ela continua lá no Poder Judiciário. Posso entrar agora com o uso capião, posso entrar agora com uma retificação, ou o que for, ela permanece no Poder Judiciário. Ela é do Poder Judiciário. Mas, para simplificar e auxiliar os usuários, ela veio para o extrajudicial. Quando a pessoa prenota um título, no momento da apresentação daquele título, é como se ela estivesse fazendo o protocolo lá no fórum. A equivalência é exatamente a mesma coisa. Em vez de ela protocolar no fórum, ela está protocolando no cartório. No momento do protocolo, há o pagamento daquele processamento. Assim como no fórum, você não tem certeza do que vai acontecer. Você vai ter uma decisão judicial favorável ou não, você não tem certeza. Então, o processo pode ser arquivado, pode ser extinto. E o dinheiro que você pagou para ingressar com a ação judicial, você recebe de volta? Não. Aqui, nos processamentos, é a mesma coisa. A partir do momento que você apresentou a retificação administrativa ou a uso capião, você pagou o processamento. Tanto que é no momento da prenotação ao pagamento e retenção. Chegou ao final, a pessoa desistiu, cancelou, não cumpriu, aconteceu alguma outra situação, não devolveram. Não, o processamento já foi pago lá no começo, então não há devolução. Claro, haverá devolução se foi pago o valor a mais. Isso sempre é feito, inclusive sai em recibo final discriminado, etc, etc. Então, os processamentos, eles não seguem a mesma sistemática dos protocolos. Então, título, escritura pública, contrato, esse sim você protocola, esse sim, ao final, a devolução dos valores, etc. Processamentos, não. Por quê? É como se judicial fosse. Uma vez pré-anotado, fica. Por isso que eu sempre falo, confiram todos os documentos mínimos necessários. Conversem com os responsáveis técnicos. Realmente eles têm que fazer, assim como nós fazemos no registro de imóveis, dupla, tripla conferência, esses responsáveis técnicos também têm que fazer uma dupla, tripla conferência antes de apresentar esses documentos. Só assim, realmente, vai ser muito mais rápido. Tá. Para os dois, né, quem se sentia no caso de responder. Sobre o Sinter, não sei se é assim se pronuncia, a Receita Federal vem implantando o Sinter e o Código Imobiliário Brasileiro, né, vem implantando. Como vem sendo realizado isso no Brasil e no Sudeste do Paraná? Pegadinha. O código, no CIB, né, Código de Matrícula
E o Sinter, ele tem aplicação, assim, está sendo realizado, tanto que o NIRF mudou para CIB, por exemplo, tanto que quem pegar um novo NIRF às vezes já consegue baixar, né? Tem pelo menos o nome está lá como CIB. Não há uma mudança por enquanto, na verdade nenhuma mudança por enquanto prática ocorreu, pois ainda não há nenhuma normativa ou qualquer orientação da Receita nesse sentido. Tanto que o programa, por exemplo, da DOI é de 2001, por exemplo. Então a Receita Federal, ela ainda, em alguns aspectos, ela está muito atrasada, mas não tem nada ainda, ou nenhuma normativa nesse sentido, por enquanto. Outra pergunta. Sobre ITBI, como ficará considerando as mudanças tributárias recentemente divulgadas? E já está tendo parcelamento do ITBI na nossa região? Sim, recebi um. Eu ainda não recebi. Recebi um. Já recebeu? Não? Com relação ao ITBI parcelado, o que acontece? Como eu comentei, o decreto do município, ele exige que o ITBI ele tenha sido integralmente pago para que propicie o registro imobiliário. E, ao mesmo tempo, tem aquela disposição do próprio Código Tributário Municipal que tem que ser constado na escritura pública. Então, a escritura pública recebida, que inclusive já foi registrada, ela constou exatamente as guias de pagamento, as guias do ITBI, desse parcelamento, e essas quitações. Então, constou, no caso da pessoa lá que quis fazer em 2 prestações, constou na escritura pública as 2 prestações e a sua quitação. Então, eles fazem uns documentos municipais e tal. Acho que quem mais pode responder isso é o Gabriel, que lavra a escritura, né? Então, mas normal, está sendo registrado, tem o pagamento, está sendo, né, pelo menos o que eu recebi, a única que eu recebi, só recebi uma, né? Então, por enquanto, só tenho essa de caso. Mas bem normal, bem tranquilo. Posso colaborar? No município agora tem uma lei que está na Câmara Municipal. Boa noite. Só para colaborar, que tem uma lei que hoje iniciada que está na Câmara, que é a redução de 2 para 1% no período de 60 dias. Estamos esperando a aprovação lá na Câmara, desde junho. E, assim, só para complementar ali no artigo 109 você tem, como o Leonardo comentou, realmente tem que, fala ali, constar a guia, não fala em estar quitada a guia, que contradiz com o artigo 105, que fala que tem que apresentar no registro. É isso. Essa pergunta do ITBI foi eu que fiz, na verdade é uma dúvida, que recentemente a gente viu ter a reforma tributária, e o ITBI será incorporado com outros 2 impostos estaduais, se não me engano. A pergunta é, como é que vai ficar? O ITBI deixará de ser municipal? Não, na reforma tributária, pelo menos a princípio, sem alteração ainda do Senado, o que se tem é que permanece como está. Mas, de novo, a gente não sabe que alteração terá no Senado ainda, nem a alíquota, nem nada. E nesse caso, até convém ressaltar, até para que vocês consigam falar com seus clientes, etc., a questão do ITCMD. Esse sim é uma questão muito mais tormentosa, porque o ITCMD, esse sim, realmente vai para a IVA. O Estado do Paraná já tem projeto, até antes dessa questão da reforma tributária, o Estado do Paraná já tinha um projeto de lei para majorar o ITCMD do Estado do Paraná para 8%. Com a IVA, ele de fato vai para 8%, justamente porque eles querem evitar a guerra fiscal, pois Santa Catarina, São Paulo, entre outros estados, já é 8%. Então, o ITCMD mais barato é o do Paraná, então era 4%, quer dizer, ainda é 4%. Então, o que a gente sempre comenta, né, quem for fazer a doação, quem tem inventário para regularizar, a hora é agora.
Então, quem tem lá um inventário lá na gaveta, vai para o Notas, já lavra, traz para o registro, já registra, porque vai economizar, aproveita agora, porque vai economizar bastante. Para a doutora Adela, quais as consequências legais para o corretor que fizer a venda de uma fração inferior ao permitido, no caso das áreas rurais? O ofício que a gente recebeu, que vocês receberam, acho que o teor era bem semelhante, não fala nada sobre qual vai ser a punição. Pela lei 6766, o loteamento irregular tem uma punição lá, que eu acho que você que já atuou no judiciário, no final da cesta básica, prestação de serviço comunitário, alguma coisa nesse sentido, fora o antecedente criminal, que é a parte desagradável, né? Porque o serviço comunitário a gente já deveria fazer de qualquer maneira, independente de punição criminal. Mas, não chega a ser uma pena. Mas não tem prévia determinação no ofício. Se o Ministério Público tiver conhecimento, eles vão, com certeza, instaurar o procedimento, assim como tem no Código de Normas uma determinação que, se eu perceber um loteamento irregular, eu tenho que oficiar o Ministério Público. O que ele vai fazer, eu espero que não seja muito grave. Seja só o necessário para que a pessoa regularize esse imóvel, né? Porque mas não tem determinação nenhuma, nem no ofício, tem na lei, mas que, como eu disse, não é nada que alguém vá efetivamente preso, não se for o primeiro crime, né? Não faz. Não faz. Posso complementar, André? Sim, senhor, pode. A partir do momento que a denúncia de loteamento irregular na área rural chegar no Ministério Público, ele vai encaminhar um ofício para o município. Aí o município, né, sistema de fiscalização do município é válido em todo o território pato-branquense, né, em todo o território do município, seja ele rural, seja ele urbano. Aí sim o município vai ter as suas sanções, lá que aí eu não me recordo porque não faço parte do setor de fiscalização. Ele vai fiscalizar, vai autuar, vai aplicar tantas UFM por metro quadrado, por lote, enfim, aí vai sair um valor monetário, né, de multa para isso. Mas em si o Ministério Público, né, caso constate isso na sequência, depois que a Prefeitura fizer toda a tramitação, pode gerar, né, um processo, alguma coisa nesse sentido. Mas a princípio o valor monetário vai sair da Prefeitura para autuação desses imóveis. Então, até quando teve essa situação da mudança ali, da lei e tudo mais, né? Eu fui notificado lá para comparecer à Prefeitura assinar um termo de ciência de que não pode fazer a venda de fração inferior rural. Não, foi mandado para bastante gente, até porque não sabia o que estava acontecendo, cheguei lá, li e assinei, porque está o decreto, né, lá, então... Nós só temos que assinar, né? Acho que, não sei se mais alguém passou Sim. por isso, certo? Eles viram alguma infração minha? Eu achei que tinha ido todo mundo. Mas então, não, mas era só com relação a isso daí, né? É que algumas coisas colocam-se nas páginas das imobiliárias e daí são notificados também. Não estava citando. Vamos lá pro Leonardo. Você disse... queria complementar? Eu sei, quer falar? Não, eu tinha já esquecido. Você disse da prioridade. Já houve caso em que não foi prenotado a escritura sem ITBI? Sem ITBI? E como fica a prioridade? Não? Quem fez essa pergunta? Sim. Puder? Sim, já. E de certa forma é o que eu sempre comento. Os documentos mínimos necessários são aqueles. Se, evidentemente, a apresentação do título e documentos hábeis ao seu registro, não é feito nota devolutiva. Então, isso ocorre com uma certa frequência. Às vezes, o título não constar todos os requisitos, mas os documentos que lhe acompanham constam. Então, às vezes, tem lá um documento que, até comentei no casamento, às vezes, na escritura, não está o número da matrícula da certidão de casamento, mas nos documentos que lhe acompanham, tem a certidão de casamento e
consequentemente eu consigo obter aquele número que eu preciso incluir na matrícula. Então não é feito nada evolutivo, ou seja, há o registro daquele título. A mesma questão com relação às vezes do ITBI também. Então a gente, todos são prenotados, né? Então essa é a ideia.